E aí, galera, aproveita para nos seguir nas redes sociais, @podesermais e @lauraportioli. E hoje estamos com ela, que é psicóloga, autora do livro Amor Não Dói e conselheira do Caso de Família por anos. Com vocês, doutora Anaí! Você viu? A gente tem uma plateia, a gente tá muito chique. Obrigada pela sua presença. Imagina, eu tô gelada, eu que além do agradeço. ar-condicionado. É que você não tem gordura, por isso eu tô sempre quentinha. Doutora Anaí, você começou em 1982, lá atrás ajudando as pessoas, mas não tinha intenção de ir pra televisão. Você Não, só era nem psicóloga sonhava. e atendia em consultório, normal. Isso, E nem aí, sonhava. E aí, quando que você foi pra TV e como que surgiu esse convite pra você ir? Em 2004, em janeiro de 2004, porque antes o Caso de Família era um psicólogo diferente por programa. Então a equipe, a produção ficava louca para arrumar tanto psicólogo. Mas por quê? Você sabe dizer? Não sei. Queria variar, enfim. Aí eles foram no meu... Eles pegavam consultórios que tinham muitos psicólogos e iam lá convidar. E aí eles foram no meu, né? E aí eu falei, imagina, vou fazer o quê na televisão? Mas não. E, sabe, não fui. Só em abril que eu comecei, eu falei, bom, tá, eu vou testar, vou ver. Amei, adorei. E como eu sou muito direta, eu sempre fui. Direta e reta, papum. Tá. Foi legal com o programa, porque eu tinha muito pouco tempo para falar alguma coisa que desse uma luz para a pessoa. Então, funcionou, aí depois eu recebi o convite para ficar fixa. E foi assim que começou, mas eu nunca nem sonhei. E um caso marcante, TV. assim, que te marcou bastante? 5.000 casos marcantes, né? Todos! Todo mundo pergunta se o caso é combinado, né? É uma dúvida armado. que todo mundo tem, se é armado e tal. E eu sei que não, porque eu atendi muitos convidados no meu consultório. Porque eu queria, a minha obrigação não era essa, né? Eu tinha que atendê-los lá. E eles me procuravam antes do programa, quando acabava o programa. E quando tinha, por exemplo, programas de violência doméstica, a gente ficava muito assustada, eu, a Cristina, porque depois eles iam voltar juntos. A fazer o que Pra fazia casa, ali. né? Então a gente tinha medo. Então eu chamava o casal, dava conselhos. Por que eles brigavam daquele jeito? Por que eles, né, não entravam, não conseguiam entrar num acordo? Então, ou por que permanecia num relacionamento tão ruim, né? Então, o que eu aprendi lá foi muito diferente na prática do que eu atendi em consultório, né? Ou do que eu aprendi na faculdade. Foi a verdade nua e crua de um Brasil que eu não tinha noção da existência. Então, eu cresci muito com o Caso de Família. Não só pelas histórias, pelas experiências das pessoas, né? Mas eu aprendi a ser mais sucinta, a prestar mais atenção, porque eu tinha que prestar muito, eu tinha que ficar muito ligada no que eles estavam falando para eu poder falar alguma coisa para ajudar, né? E depois, quando a gente saía, eles vinham falar, eu tinha muito mais questões, né? Eles tinham muitos problemas. Então, eu me sentia útil, eu aprendi muita coisa. Foi uma experiência, para mim, inigualável o Caso de Família. 20 anos de Caso de Família, sabe? Parece que foi uma vida inteira de aprendizado para mim. Gostei, sempre gostei. Fiquei muito triste quando acabou e agora estou feliz porque voltou. Eva! Então você tá de volta ao Caso de Família? Estou de volta. E como que é essa sensação de voltar de novo, assim? É voltar pra casa. Voltar para casa. Vamos ter que reconquistar a audiência, né? Mas eu acho que o povo gosta muito. Todo mundo que me encontra me pergunta por que o Casos acabou. Porque o Casos era um anti-exemplo. Tudo que você via lá é o que você falava, bom, isso eu não posso fazer na minha vida. Entende? Então era muito legal. E tinha coisa engraçada, tinha coisa muito divertida. A Cristina, muito engraçada. Então, é um programa que eu amei, sempre amei. E estou muito feliz de voltar. Agora, vamos ver como é que vai ser, né? E um caso marcante que a gente estava falando? Casos, assim, de violência, muitos me marcaram. Casos de mães que não aceitavam filhos gays, me matavam. Nossa Senhora, era difícil para mim, sabe? Ver aquela rejeição. Um caso muito também que marcou foi do trote do sequestro. Não lembro. Como que foi? A mulher estava em casa, tocou o telefone, ela atendeu. Alô, que tô com teu filho? Não sei o quê. Ela falou, não enche o saco, eu não tenho nem filho, sabe? Eu só tenho uma filha, mas tua voz é bonita. Eu contei isso no Danilo Gentili.
Aí, não, então esquece esse lance do sequestro, vamos conversar. Casaram no programa. Não. Você acredita? Não é muito surreal. É bizarro. Porque se você recebe um telefonema de um cara, mesmo você Passando sabendo que trote ali. Uhum. não vem um instinto amoroso Não. naquela hora. Mas Tipo, pra oi, eles, te amo. Entendi. entendeu? Muito marcante. Que Mães bizarro. que namoravam, roubavam o namorado das filhas. E o que você falava? Tudo que você... Tipo, minha filha... Sabe? Uhum. Tem muito... Você tem que tomar muito cuidado Com com, o que o que fala. você fala. Uhum, né? perfeito. Mas assim, eu mostrava um outro lado. Olha, você está perdendo isso, não é bacana, legal a gente refletir. Porque ficava sempre uma reflexão para o convidado. Né? E para quem estava em casa E para também. quem estava em casa. Eu não sou ninguém para chicotear, sabe? É isso, você tem esse caminho, você tem esse que você escolheu não é tão bacana, pensa para esse lado, tal. Então, as pessoas olhavam, ouviam com simpatia. Não adianta você descer, entendeu? A lenha na pessoa. E o que é... Mesmo porque ela faz, porque não está entendendo o que está Aham. fazendo. E qual que é a diferença do ciúmes comum e do ciúmes possessivo? Tipo, em que momento eles se separam, assim? Um ciúme é normal, Normal, né? Você, por exemplo, você ama uma pessoa e você vê que você está correndo qualquer tipo de risco, você vai sentir ciúme, né? Agora, ele passa a ser patológico quando a pessoa tem que controlar o parceiro ou a parceira. Por falta de confiança em si mesmo. Não tem nada a ver com o parceiro, tem a ver Outra com é si. vítima. Entendeu? Então, a pessoa vai controlar todos os passos, quer saber com quem falou, entra nas redes sociais, vai levar e vai buscar, nenhuma amiga presta, todo amigo é safado. Então, a pessoa isola o parceiro ou a parceira para ficar só com ele e precisa de constantes provas de amor. O tempo todo a pessoa tem que provar que ama, né? Então, é uma pessoa que realmente é extremamente insegura, né, de si, do seu próprio valor, então ela cobra do outro que lhe dê uma tranquilidade. E isso não existe. Você não é responsável por ninguém, né? Se uma pessoa não está inteira, ninguém... Porque a gente vem do romantismo que somos metades. Nós não somos metade de nada, metade da laranja, metade... Não, se você não estiver inteira, você não vai conseguir ficar bem com ninguém. E o que é um relacionamento tóxico? Porque hoje se fala que tudo é tóxico, todo mundo é ruim. Mas o que é verdadeiramente um relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico é aquele que cobra de você a felicidade dele. Entende? Então, se você não fizer o que eu preciso que você faça, a gente não vai estar feliz. Então, em prol de conseguir esse controle sobre o outro, a pessoa faz tudo o que não deve fazer. Ela irrita, ela humilha, ela deixa o outro inseguro, ela cobra do outro aquilo que não faz, né? Ela tem ciúme, ela tem inveja, ela compete. E não é tudo de uma vez, é pitadinha de uma coisa, pitadinha de outra, né? E vai enredando a pessoa. E aí, quando ela vê, ela tá num relacionamento bem ruim. E quais são os sinais, Tóxico, não te deixa ser feliz, sabe? Você fica aprisionado, você sente culpa por tudo, sabe? O outro não tá legal, ai, eu me sinto culpada porque eu não fiz ele ficar legal. E os sinais são, no geral? Nossa, são quando você vários. muitos sinais, sabe? Você vê primeiro que você já não tá feliz. Começa aí, Você já começa, é estranho. É estranho, você devia estar bem, porque é o que o meu livro, o título do livro é O Amor Não Dói. Se começou a doer, presta atenção que tem alguma coisa errada, né? Porque a gente não é responsável por fazer o outro feliz. Esse é um fardo muito, muito pesado, sabe? Se você não está bem, não é o outro que vai te deixar bem. O outro pode te dar uma força, né? Pode ser legal com você, você gosta da companhia, se sente bem. Agora, a responsabilidade pela tua felicidade é sua, não é de ninguém. E é isso, o relacionamento tóxico te cobra e você está sempre em defasagem, você está sempre devendo alguma coisa para esse parceiro ou para a parceira. Sabe, a culpa é tua porque a coisa não está indo bem. Então, um dos maiores sinais desse tipo de relacionamento é essa cobrança, onde você se sente desconfortável. Como se dependesse de você, aquilo dá certo ou não. E quando começa a ficar perigoso? Muito perigoso. Quando a pessoa... Aí já é um relacionamento abusivo. Abusivo, né? que é diferente. É diferente. Todo mundo tem um grauzinho de toxicidade. Eu não tenho, não. Não? Ai, que bom, que linda.
sabe? Todo mundo menos eu, tô brincando. Não, porque assim, a gente às vezes não... Você quer que seja do teu jeito, sabe? Você não precisa ser nenhum toxicaço da vida. Né? Você quer uma coisa mais do teu jeito. Tem mulher que é mais voluntariosa, tem homem que é mais controlador. Então, por exemplo, se o cara chega pra você, você está namorando um cara, aí ele fala assim, Laura, não tá legal esse decote, sabe? Ele tem ciúme, ele não quer que olhe. Ah, a mulher tem direito de sair até pelada se ela quiser? Tem, mas, pô, se você gosta do cara, pô, dá uma maneirada. Entendi. É a mesma coisa, o teu namorado tem uns amigos que você não curte, você não acha legal. Olha, dá pra você, pô, não sai, esse cara que eu não gosto tal. Se ele gostar de você, então não é que você vai obedecer ou que a pessoa vai te controlar. Faz parte do relacionamento você ceder em algumas coisas, né? E tem relacionamento que também, o cara, você tem que ceder em tudo. Aí não dá. Aí vira tóxico. Aí vira abusivo, é pior ainda. Abusivo, porque tem muitos tipos de abuso. Né? Tem a violência financeira, claro, a física é a última. Porque se o cara chegar te batendo, você não vai ficar com ele. Não. Né? Geralmente essa é a última. Fica pro final. E por que tem gente que fica? Porque tem vai medo? criando uma dependência. De sair? Sabe, um relacionamento abusivo, ele é que nem uma gangorra emocional. Uma hora o cara te trata super bem. Eu falo cara, mas tem mulher abusiva também. Então, o teu cérebro, ele vai mudando a programação dele, né? Dependendo daquele relacionamento. Porque ele te dá uma endorfina, ele te trata bem, ele é super carinhoso, ele é amoroso, ele faz tudo para te agradar. De repente, ele vai mudando, a pessoa vai mudando, né? E você não entende direito o que é que está acontecendo. Mas aí você pensa, se ele foi tão legal no início, esse legal está dentro dele. Agora ele está um sapo, mas o príncipe está lá dentro da boca dele. Então a pessoa vai tentando, ela vai falando, bom, pode ser que ele melhore. Se eu for bem boazinha, pode ser que ele melhore. Aí a pessoa vai se diminuindo também. Para caber na mãozinha dele. E é isso que acontece. Ele vai tirando toda a rede de apoio, ele afasta da família, ele afasta das amigas, dos amigos. Aí fica, essa tua amiga não presta. A tua amiga está dando em cima de mim, você não percebeu? Ele vai jogando, a pessoa que é abusiva, ela vai jogando com todas as armas que ela tem. Aí você fica sem rede de apoio nenhuma, você fica solitária só com ele. E os amigos dele, às vezes. E os amigos dele, quando dá. Aí, quando sai, ele dá uma humilhada básica. Nossa, você engordou, você não... Sabe esse tipo de coisa? Então, tem vários tipos de abuso. Tem o psicológico, moral, o patrimonial, né? Que não deixa trabalhar, ou às vezes trabalha, pega todo o dinheiro, esconde documentos. Isso já num grau mais pesado. E você né? já viu isso? Muitas vezes. Eu trato muito desse tipo de relacionamento. Eu atendo muitas brasileiras que estão no exterior, sofrem os mesmos tipos de abuso. E tem algum tipo de salvação? Só pulando fora? Só pulando fora. Só assim? E fazendo muita terapia, porque depois eles vêm com tudo. Me perdoa, eu te amo, nunca mais eu vou fazer, agora eu sei o que eu tô perdendo, me desculpa, não vai se repetir, agora eu vi o que eu perdi. A pessoa tá se sentindo já o ó. Porque durante esse relacionamento, ele fala, você tá um bagaço, você tá um bagulho, se eu não te quiser, ninguém vai querer. Nossa. Então, a autoestima da pessoa já tá lá embaixo. Né? Aí ela vê, às vezes tem filho, ela já não tem mais amigas, a família, fica esse bumerangue, vai e volta, a família fala, mulher de malandro, quer voltar, volta. Você entende? É muito difícil para as mulheres que passam por esse tipo de relacionamento conseguirem sair por conta disso tudo. E como... Elas precisam de muita ajuda. E como começar? Por quem começar? Por você mesmo e como ter amor próprio? Tem uma receita, assim? Porque é no dia a dia, porque você tem que fazer uma reconstrução. Eu já atendi mulheres que eu falava assim, o que você gosta de comer? Ah, não sei. Não sabe. Vai se descaracterizando. Não Laura, tem personalidade. É uma coisa incrível. Ele vai tirando, a pessoa, o abusador ou a abusadora faz uma lavagem cerebral. É muito sério. Sabe, quando a gente fala, e muitos terminam em morte, por aí você vê. Né? Então, realmente precisa de uma reestrutura. Você tem uma amiga que você nota que está esquisita, pega pela mão, a hora que você parar, dá
apoio, às vezes até acolher na sua casa, porque às vezes tem que fugir, né? Agora, esse quando é um grau mais perigoso, né? Mas no geral, mesmo assim, elas têm dificuldade para sair porque elas criam uma dependência emocional. Se ele não me quiser, ninguém quer. E tem aquela coisa de quando ele fica bonzinho. É muito tá legal. mal, ruim. Nossa, ficou ótimo do nada. Tem um... Entende? Porque melhorou. é um ciclo do abuso. Então, tá tudo bem, aí vai esquentando, ele vai ficando nervoso, aí tem a explosão, aí a mulher fica desesperada, quer sair de casa, aí ele pede perdão e volta para a lua de mel. Ele dá presente, ele dá flores, ele fala que ele é a coisa mais linda e importante da vida dele. Aí ela continua, só que vai agravando a perversidade. Quanto mais ela perdoa, mais ele tem raiva, na verdade. Né? Eu acho que esses homens muito abusadores, eles nem gostam de... Mas tem raiva de mulher, porque judia muito. E teve algum caso assim que te marcou lá no Caos de Família? Ai, vários. Mas sabe o que me marcou mais? Não era o abuso deles, era elas continuarem. Elas falavam, ele faz tudo isso, mas eu amo ele. Eu falava, você não ama ele, você não se ama, é bem diferente. Mas... E a gente tem aquele limite, você saiu do programa, você nem tem mais acesso, você não sabe mais da vida. Né? Então, a gente ficava sem saber, mas... Elas estavam adaptadas àquilo. Isso que me dói. É o que te mais É o que machuca. mais me dói. Né? Porque a gente falava tanto... E hoje em dia, Laura, tem tanto vídeo sobre isso na internet. Meus, de todos os psicólogos. E eu nunca vi tanto relacionamento abusivo como agora. Então, a gente não entende É uma direito. tendência ruim? É uma tendência Nós ruim, mas assim, é uma tendência... tendências ruins, né? Que a gente... Eu acho que a mulher, esse novo papel da mulher, ela tá indo um pouco confusa, assim, sabe? Porque ela não é mais aquela mulher que fica só dentro de casa, mas também ela quer a família, né? Ela tem uma liberdade sexual, hoje ela pode escolher, antes ela não podia. Mas ela ainda tá tentando se acertar. E os homens, acho que também estão tentando se adaptar. Porque a gente vê muito relacionamento ruim. É claro que relacionamento ruim é notícia, né? Mas também tem muito relacionamento bom. Eu acredito nos bons Relacionamento relacionamentos saudável. O que é um relacionamento saudável, assim? É aquele que é leve, sabe? Que você tá com a pessoa porque ela te faz bem. Vocês têm problemas, superam, né? Trabalham para superar os problemas. Mas são amigos, se ajudam, se respeitam, se admiram. Né? Não é nenhum conto de fadas, mas também não é esse inferno que eu vejo mulher metida. Eu falo, mas pra que você tá nisso? Sai! Né? É melhor você ficar só. Ai, não acho que seja melhor ficar só. Então, são mulheres que têm medo da solidão. São mulheres que acham que... Porque a gente é machista, a gente ainda tem traços machistas. Mesmo as mulheres e os homens. Nossa sociedade sempre foi assim. E tem mulher que acha que sem um homem do lado ela não é nada. Então é melhor estar mal acompanhada do que sozinha. Eu prefiro mil vezes estar sozinha do que... né, do ditado. É antes mal acompanhada do que só. Entendeu? Mas eu acho isso muito errado. Porque... mas é isso que a gente tá tentando conscientizar. E é difícil conscientizar as mulheres no geral, principalmente as mulheres, né? E os homens? Porque a gente foi criada para acolher, para amar, para ter filhos, para cuidar, né? Para cuidar. A mulher basicamente cuida, né? E os homens, em que sentido você quer saber? É como que eles ficam, tipo, nessa situação toda. Porque a gente foi criada, querendo ou não, pra cuidar, né? Pra estar ali cuidando. E eles ficam o quê? Eu já escutei de muitos homens. Eu fiz um grupo masculino uma vez, né? E eles falaram que antes, Ele falou, na época do meu pai, do meu avô, se a gente não casasse, a gente não podia transar com a namorada. Hoje, qualquer menina fantástica de família faz tudo. Então, pra que a gente vai casar? Por isso que tá difícil? Não sei. Pode Pra ser todo uma mundo. das hipóteses, né? Mas, assim, o descompromisso. Você percebe que Sim, hoje total. em dia a maioria não quer um compromisso? Eles continuam morando com os pais, eles têm uma vida tranquila, como as meninas também, né? Sim. E aí o menino geralmente pode levar a namorada para dormir na casa dele. Entendi. E não é nem Mulher, namorada, menina, às vezes, né? Tipo, uma ficante. ficante, entendeu? Então, pra que ele vai assumir compromisso, casar, pagar boleto? Não precisa, né?
Entendi. Essa liberdade sexual teve esse, eu acho, na meu pelo, não é nem que acho, foi o que eles me disseram. E vários homens já me disseram isso. Quando a gente insiste em um relacionamento que já acabou, é verdadeiramente um amor ou é só apego? Porque tem essa diferença, né? Tem. Tipo, A pessoa se apega. e tem paixão e amor também que são diferentes. Tem. A paixão é o início. É o que chama a tua atenção, que faz o coração bater, borboleta na barriga e tal. Só que, por isso que não pode casar nessa fase. Porque teu olho fica doce, você não vê defeito, você só vê o que você quer ver. Tudo lindo, incrível. Se ele ronca, você fala, ai, que lindo, como ele ronrona. Quando você casa que acabou a paixão, olha, parece um javali. Não é assim? Então, essa fase, você fica meio abobada de amor. É isso. Né? A hora que passa, você vai vendo os defeitos e aí você vê se aguenta aquilo ou não. Se você consegue conviver com os defeitos. Porque com as qualidades é bico, né? Então, não case nessa hora. Mas essa coisa assim, o relacionamento acabou, não tá legal, mas... Tem o apego, tem a familiaridade, tem o medo de ficar sozinha, tem um monte de coisa. Medo de trocar o certo pelo duvidoso, né? Ah, sei lá, eu tô sentindo um negócio por aquela pessoa, mas ele é tão legal, ele conhece toda a minha família. A gente ainda dá importância para a familiaridade, né? Para intimidade, uma pessoa que você confia, que é seu amigo, né? Então tem muito essas coisas, depende, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É muito específico, né? Como identificar os sinais de carência? Você não consegue ficar sozinha. Tá sempre com alguém. Entendi. Sempre com a... Vamos falar amorosamente? Amorosamente. Amorosamente, então. A pessoa fica controladora porque tem muito medo de perder. A pessoa faz tudo que a outra quer por medo de ser rejeitada. Então, você vê que... Sabe, a pessoa abre mão de tudo, da própria vida, para seguir o outro, por medo de ser abandonada. Tem muito medo da rejeição. A pessoa não entende que para ela estar bem com alguém, ela tem que estar bem sozinha. Entendi. Começa pelo amor próprio. Tudo começa pelo amor próprio e pelo autoconhecimento. Por isso que terapia é uma coisa muito legal. Eu faço. Você aprende quais são teus gatilhos, sabe? A gente busca no outro coisas que nos faltam. Esse é a grande cilada, né? Então não adianta, você tem que ter o teu suprimento básico. Sim. O amor acaba ou a gente só para de regar? Bom, se parar de regar, ele vai acabar fatalmente. Mas ele pode acabar mesmo você regando também. Sabe, às vezes você vai amadurecendo, cada um vai tomando um rumo que depois não se comunica mais lá na frente, sabe? Eu mudei, a pessoa mudou, mas já não tem mais a ver, né? Pelo amadurecimento, é uma outra fase que já não combina mais. Então, mesmo você gostando muito, você respeitando, querendo o bem da pessoa, já não rola mais o amor. Aí acabou mesmo. O amor pode acabar, sim, mesmo regando. É verdade que a gente se acostuma... a se apaixonar por padrões de infância? É. Não é que a gente se acostuma por padrões de infância. Então, vamos lá. O teu repertório amoroso vem da sua infância, não é? Então, como você vê o seu pai com a sua mãe, o amor dos dois, o relacionamento dos dois, como você é tratada pelos seus pais. Então, tem crianças que são negligenciadas, que os pais, infelizmente, isso é muito comum, né? Os cuidadores, pode ser pais, avós, não ligam, negligenciam, ou são muito rígidos, ou rejeitaram, ou abandonaram, ou tem muita briga, ou o pai tinha um vício, ou batia na mãe, sei lá, dependendo do que formou o teu repertório amoroso, como você aprendeu que é o amor. Entendi. Entende? Se você tem memórias ruins, um repertório ruim, você acaba procurando, sabe o dedo podre que a gente fala? É porque você acaba caindo sempre com o mesmo tipo de pessoa que dá o mesmo problema. Mas é dedo podre mesmo. BO. Tá. Porque você busca um resgate inconscientemente daquilo que você passou, o modelo que você tem. Por exemplo, filhos de alcoólatras, vamos dar um exemplo, ou ele vai ser alcoólatra, às vezes ele cai para o alcoolismo, ou ele abomina bebida, não pode nem ver bebida alcoólica.
né? Então, essa pessoa, esse filho que cresceu ou a filha, ele vai buscar um parceiro que reproduza esse comportamento para ele ter um outro final, um final feliz. Entendi. São armadilhas do inconsciente da gente, sabe? Você pode ver que pessoas que cresceram num ambiente saudável, que foram estimuladas, que foram protegidas pelos pais, elas tendem a ter relacionamentos mais saudáveis. Porque elas lidam com o relacionamento de uma maneira mais leve, sem problemas, sem traumas. Entendi. E a pessoa sai do relacionamento sem medo nenhum, sem receio nenhum de nada. Exatamente. Entendi. Peraí, o que faz alguém se manter em uma relação tóxica mesmo percebendo que não está bem? O vício naquilo. Porque vicia. Vicia. É o que nós falamos agora há pouco, da gangorra emocional. Eu te maltrato, você fica acabada, aí eu te acaricio, te dou uma força, você... Sabe, você vai ficando dependente dessa gangorra, sabe? Parece que a pessoa faz um experimento com a outra. Entendi. Sabe? E a pessoa vai viciando e claro que concomitantemente a isso, a autoestima vai baixando, ela vai ficando com medo de ser abandonada porque ele fala, se eu não quiser ninguém vai querer. Então, ela não vê como sair daquilo. Por isso que ficam. E voltam às vezes. Muitas vezes voltam. Horrível. O que leva alguém a voltar várias vezes para a mesma relação que machuca? Isso. É isso mesmo. Exatamente isso que a gente falou. É achar que você não merece... Na verdade, a autoestima dessa pessoa é tão baixa que ela acha que ela não merece mais do que aquilo. Ela não merece coisa melhor. Entendi. Entende? Ela então, não se reconhece ali. E ela tem também esses padrões da infância. Que ela fazem repete ela agora. achar que ela não tem valor. Então ela fica, pelo menos ela, ruim com ele, pior sem ele. Essa é a pior frase que pode existir. Ruim com ele, pior sem ele. Você já ouviu isso? Várias vezes. Você se condena aquela relação. Eu vou ficar pequenininha, cabendo na mão da pessoa. Ela não expande, ela não entende o valor que tem e ela não consegue reagir. E aí ela começa a se fechar? Como que essa pessoa fica? Ela se isola. Se isola, se fecha, fica triste, fica acabada, sabe? Muitas mulheres entram em depressão, têm pânico, distúrbios de ansiedade. Isso aconteceu muito na pandemia, porque a pessoa ficou presa com essa pessoa dentro de casa. Eu não podia sair pra nada. Não tinha rota de fuga, porque bem ou mal, a gente sai, a gente trabalha, a gente sai com a amiga, vai no shopping, vai jantar, vai na casa da família, né? Você imagina uma pessoa, um relacionamento que tem abuso, um relacionamento bem ruim, e você fechada 24 horas por dia. O pessoal pirou. Eu nunca atendi tanta gente com depressão e com pânico, como na pandemia. E essa história de que nenhum homem presta, é verdade? Claro que não. Imagina. Tem homem que preste muito, tem homens maravilhosos. É uma frustração pessoal. Você acha que as mulheres... Não, é da mulher que quebrou a cara muito, então ela põe todo mundo no mesmo balaio. É a mesma coisa homens. Tem homens que tomaram cada invertida com mulher e falar que nenhuma mulher presta. Onde já se generaliza. Viu? Não tem como. Tem homens maravilhosos e mulheres maravilhosas. Não tem e tem os que fazem um monte de besteira. Mas aí cabe você escolher também, acho que não tem muito muito Você não isso. sabe escolher? Sim, sei. Você não sabe o que te machuca? O que você não gosta, que te faz mal, te entristece? Então, por que entra? Entendi. E aí, como que faz pra pessoa virar essa chavinha? Porque é muito dela também ver ali os gatilhos de... Tem caminhos mais fáceis. Você pode falar com a tua mãe, com as tuas amigas, com um terapeuta, né? Ou você pode sofrer tanto que uma hora você fala, ou eu saio ou eu morro. E tem gente que escolhe não sair. Eu acho que isso que é o mais... Uma hora sai. Uma hora às vezes nem sai. Uma hora o cara chuta ainda. Além de dar queda do coice, como fala a Cristina Rocha. Que além de você ter sofrido tudo aquilo, o cara ainda é que fala, chega. Pra mim deu. Pra mim já deu. E a mulher com aquela dependência, né? Eu tô falando da mulher, mas pode acontecer com uma mãe também. Aí ela fica com raiva, né? Que ela fala, porra, ainda dá uma bicuda. Uma bicudona, entendeu? É um risco que corre. Porque a mulher que fica num relacionamento assim com o cara, a admiração dele é zero, porque ele manipula. Ela não é um ser, ela é uma extensão dele, do que ele quer, do que ele exige. Então, ele não tem nem tesão. Não tem nada. Tem nada, porque... E a pessoa começa a acomodar também?
E a pessoa não vê saída, a mulher não vê saída, ela é uma vítima, sim. Mas ela pode buscar ajuda. Para isso que tem, sabe, profissionais da saúde mental. Nossa, o que mais tem? Mas não quer? Ok, mas fala com uma amiga, desabafa, não se fecha. Fala com a sua mãe. Com a sua mãe, mas às vezes tem vergonha. Porque todo mundo fala, aí a pessoa continua e depois vai ficar com vergonha. Não tem que ter vergonha. Começa a ter vergonha. Tem que sair do casulo e buscar ajuda. Sim, total. E por que mulher é muito mais sentimental e os homens se aproveitam disso de uma certa forma? Tem homens que Principalmente são agora. sentimentais e as mulheres também se aproveitam. Eu acho que hoje, claro que mulher é mais. Isso é fato. Porque é próprio da nossa natureza e da nossa educação. Né? A gente sempre foi criada para ser boazinha. E isso é complicado, sabe? Porque você vê que pessoas que têm dificuldade para colocar limite. Porque limite, Laura, hoje em dia é sobrevivência. O tal do não. Você pode ir até aqui. Eu amo você, mas você só... Maneira. Com calma, maneira. Né? A gente aprende que pensar em si é egoísmo. Entendi. Né? Então, poxa, você só pensa em você. Ou você não liga para ninguém. Né? Tem um cunho moral ruim, como se você fosse má. E não é verdade. Isso é um achismo. Isso é tabu, é balela, sabe? Você tem que pensar em você. Quando você tá num avião, o avião tá caindo. Se bem que tu vai morrer mesmo, mas... Enfim, cai a máscara, você tem que pôr primeiro em você para poder socorrer. O outro. Né? Então, se você não tiver amor próprio, autocuidado é sobrevivência, não é egoísmo. Então, isso é um engano muito... Por isso que as pessoas não conseguem falar não, porque elas acham que elas são ruins, que elas são más, que elas vão ser rejeitadas, que vão pensar mal delas. E como pôr um limite? Começa com limites pequenininhos, sabe? Hoje eu vou dedicar meia hora para mim. Hoje eu gostei do que eu falei. Olha, hoje eu não posso. Eu tenho um exemplo na minha vida. Eu tinha uma amiga, ela já faleceu, mas eu tinha tanto amor por essa amiga, tudo que ela me pedia eu fazia. Eu não conseguia falar não para ela. Por esse amor que você tinha por ela. De tanto que eu gostava dela. Às vezes até falava pro meu marido, vamos buscar ela meia-noite no aeroporto. Aí ele fala, porra, Anaí, mas vamos, não sei o quê. Um dia, eu pedi um negócio para ela. Ela foi tão espontânea, tão sincera. Ela falou, eu não posso, porque eu tenho tal compromisso. Aquilo salvou a minha vida. Isso tem uns 25 anos, você acredita? Eu já tô casada há 32 recém, é a minha idade, praticamente. Você imagina. Quando você nasceu, eu tava aprendendo que eu podia falar não. Entendeu? Demora um pouco, né? Não, porque pra mim, eu fazia com prazer. Mas eu achava que ela também ia fazer qualquer coisa. Que era recíproco esse sentimento, entendi. E eu vi que não. Né? E muitas vezes eu passei por cima das minhas necessidades. Eu tava exausta, eu tava cansada. E fui. Ela falou com tanta naturalidade o não, que aí eu me permiti falar não, inclusive para ela, porque é treino. Falar não é treino. Sabe, você vai negando coisas pequenas, assim, coisa que não dá para você fazer. E muitas vezes dá e a gente faz, e não tem problema. Não é... Você tem que ter equilíbrio. Sim. Né? Mas eu digo o não naquilo que é um abuso. Sim. A tua irmã tá abusando, modo de dizer, né? Pô, faz isso, você sempre se ferra porque ela faz primeiro. Ou você tem um namorado que... Você entendeu? Mas geralmente é com amigos e familiares os que mais abusam. Quem abusa de você é quem tem mais certeza do teu amor, né? Ou que tem mais intimidade. Então é só falar, não é brigar. Opa, hoje não vai dar, hein? Que hoje eu tenho tal coisa. E qual a forma, assim, a melhor forma de falar além dessa? Aprender a falar Eu gosto muito do bom humor. Entendi. Sabe, eu acho que isso quebra, né? Então, pô, não tem mais nada para pedir, não quer um carro também. Você brinca, né? Mas você pode falar, gente, não dá, realmente não dá. Se você puder deixar para outro dia, eu vou, mas não dá. Se for uma coisa muito urgente, uma coisa de doença, é claro que você vai deixar seu compromisso para fazer, né? Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Como saber os sinais de uma amizade tóxica e como se afastar dessas pessoas? A gente falou muito de amor, né? Mas, mas na amizade também. Família. Família, amigos, né? É quando... Sabe aquela amiga que... recalcada. Sim, mas Você também. Sai, aí ninguém olha para ela. Ou você tem mais cara olhando para você. Ou você se dá melhor, né?
A gente, sabe quando que você vê uma amizade legal? Quando você conta uma coisa boa e ela torce. Fala, nossa, que legal, que bacana. Porque torcer por uma coisa muito legal tua, aí denuncia se a pessoa gosta realmente de você, vibra pela tua felicidade, pela tua conquista, né? Porque na tragédia todo mundo se une. Todo mundo se une. Tem uma galera, assim. Tem uma galera, entendeu? Porque aí existe aquilo, bom, não tá melhor que eu quero ver você bem, mas não melhor do que eu. É aí que você vê uma amiga, ou aquela amiga que não deixa você ter outra amiga. Já aconteceu? Eu tive uma amiga assim. Não, ela comigo... tinha ciúme das minhas outras amigas. Comigo já aconteceu, eu acho. Então. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem uma no meio. Então você vê, a pessoa não vibra, a pessoa te prende, ela faz chantagem emocional, ou ela faz fofoca de você para outras pessoas, aí você acaba descobrindo. Tipo, distorce ali. Você falou uma coisa... Principalmente quando é um grupinho, sabe? Entendi. Aí ela faz com chavinhos, assim. Então você vê que é tóxica, realmente. Mas até tem depois... amiga que rouba seu namorado, Que tem um monte isso? de coisa. Já viu Porque isso no caso? inimigo, tem mãe que roubava o namorado da filha. Credo. Mas por quê? Você sentia novinha? Porque queria se Faz autoafirmar. sentido. Teve filho muito nova, não viveu. Não viveu a fase. Aí começa a invejar a juventude da filha, as oportunidades da filha. Ah, gente, tem de um tudo. Como superar uma traição? E se é possível superar uma traição? É, claro que é. Mas aí você volta e vai tomar uma gai de novo. Com a mesma pessoa? É. Não, olha, às vezes tem relacionamento que depois de uma traição fica até melhor do que era. O quê? É. Se for trabalhado direitinho as razões, se forem trabalhadas as razões que levaram, porque eu concordo, eu acredito que a traição seja uma escolha. Você não é obrigado a trair, você pode se separar, você tem mil coisas que você pode fazer antes de trair, porque é uma deslealdade. Antes de ser uma infidelidade, é uma deslealdade. Mas, às vezes, a pessoa, ela é colocada em último plano, sabe? Ela é ignorada, ela se sente muito mal e, às vezes, aí acaba acontecendo uma traição. Se a pessoa tiver um arrependimento genuíno, explicar tudo o que aconteceu, dá para zerar a relação e bota uma pedra em cima e não se volta mais ao assunto. Porque não adianta você voltar e ficar jogando na cara da pessoa o tempo todo. Agora, tem casos, tem gente que fala para mim, doutora, meu marido já me traiu 5 vezes. Eu falo, e você tá junto? Tô. Vai te trair 10, 20, 30. Segura a onda. O rojão aí. Sabe? Mas, realmente, a pessoa pode se acertar. Então, dá pra valorizar, mudar. Ver o que perdeu, meu Deus. A pessoa muda. Pode ser que a pessoa mude. Pode ser. Que o outro também acorde e entenda que tratou muito mal esse... Não que justifique, mas às vezes ainda existe amor. E se existe amor e você chegar num acordo com a pessoa e achar que vale a pena, por que não? Mas por que trai? Então, porque tá infeliz, porque é safado, porque não tem caráter, tem várias coisas, várias vertentes aí. Ou porque realmente se sentiu enciumado, ou desconfia que a pessoa também está traindo, sabe? Mas isso denota o quê? Que era um casamento, uma relação sem diálogo, né? Não acho que tenha que trair. Eu teria muita dificuldade para perdoar. Eu não sei se eu conseguiria, né? Mas eu entendo quem consiga e tá tudo bem. A gente não deve satisfação para ninguém, né? Mas, se quiser tentar, por que não? Por que casar durante a paixão pode ser um erro fatal? Porque você casa você casa com a projeção que você faz naquela pessoa. Entendi. Você vê na pessoa aquilo que você quer ver. Você faz filho, você tem filho e etc. Com uma ideia completamente diferente, que você não conhece a pessoa. Pode ser que passando a paixão, você realmente ame. Porque a evolução da paixão é o amor. Então, é uma coisa mais real. Você sabe como é que aquela pessoa é e que ela não é perfeita. Mas na fase da paixão, a pessoa pode fazer o que for. Você está apaixonada pela ideia do amor. Não é pela pessoa. Entendi. Entende? É pela projeção que você faz daquilo que você quer. Então, você transforma aquela pessoa naquilo que você quer. Você não enxerga como ela é de verdade. Porque teu olho tá doce. Parece que você pinga groselha no seu olho. Você vê
sabe, a pessoa perfeita, a pessoa maravilhosa, e depois você vê a real. E muitas vezes, vendo a real, você gosta, você fica, né? Mas, geralmente, a pessoa fala, nossa, não era o que eu queria. Tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Entendi. O que é um relacionamento, além de saudável, bom para ambas as partes? Seja na amizade, porque a gente falou de relacionamento, mas na amizade, assim. É quando você consegue respeitar o espaço do outro e o outro respeita o seu, né? Então, vamos fazer uma coisa? Vamos. Não tá legal. Eu prefiro fazer uma coisa, você faz outra. Existe um respeito pelo ir e vir da pessoa, pelas escolhas da pessoa. Também você torce, você quer o bem, você protege aquela pessoa, né? Você tem uma cumplicidade, você vai guardar as coisas que a pessoa te fala, você vai proteger a imagem dela socialmente, você vai defender contra quem estiver magoando, né? Então, pô, é um aliado, é uma pessoa aliada, além de amorosamente falando, né? Tem o sexo, tem o amor, tem a atração, mas tem o querer verdadeiro, o bem-querer verdadeiro, sabe? Não tem disputa, não tem traição, tem lealdade. São leais um ao outro, né? E isto, eu friso, não quer dizer que sejam perfeitos, vão ter problemas, mas o que denota um relacionamento saudável é a maneira bacana, gostosa e leve com que se resolvem os conflitos. Sabe, é conversando e é chegando, fazendo acordos. Isso é um relacionamento saudável. E o egocentrismo? A gente Como tem lidar? que engolir. Tem que trabalhar em terapia, porque todo mundo tem. Todo Um mundo é eguinho, egocêntrico. Entendi. Tem muita gente egóica, mil cruzes, que tem que ser como ela quer, do jeito que ela quer, né? Mas aí você tem que trabalhar, porque ninguém é obrigado, né? Você não tem súditos, você tem pessoas à sua volta. E aí, o recomendável é buscar ajuda. Sempre. Tipo, sempre que rolar um excesso, o ideal é sempre buscar ajuda. Seja no relacionamento tóxico, seja no relacionamento abusivo. E ficar na atenta amizade. ao comportamento, a reação das pessoas. Você vai saber que você não está agradando. Sim. É só você olhar direito, não é? Sim. E os sinais também, porque Então, as pessoas mandam sinais o tempo inteiro. Fisicamente, facialmente, oralmente. Pô, você não se manca, chata, quem não sei o que. Você percebe, as pessoas reagem. Sim. Né? O que destrói um relacionamento em silêncio? O abandono. Você abandona uma pessoa mesmo estando com ela. Você já não pergunta, você não se interessa como ela está. Você pode morar com uma pessoa, mas se você não... Como é que foi teu dia? Né? Assim, tá tudo bem no teu trabalho? Como é que tá? Aí o cara chega, oi, como é que foi isso? E o filho tal, como é que estão as crianças? Tá tudo bem? Tá tudo... Sabe, se interessar pelos planos. O que você almeja na vida? Não faz planos. Vamos viajar? Vamos juntar dinheiro, a gente vai para algum lugar. Não fazem planos. Então, você abandona quando você para de se comunicar com o outro, quando você para de olhar nos olhos do outro e quando você para de ter contato físico com o outro. Não tem beijo na boca, não tem beijo de língua e não tem sexo. Né? Aí você está abandonando, mesmo estando. E um conselho para encerrar, doutora Anaí? Um conselho para todo mundo que assistiu. Olha, não tenham medo de buscar ajuda, de se conhecer, de tentar entender os sentimentos, né? As pessoas não são obrigadas a adivinhar o que você está sentindo, né? Hoje, a gente percebeu que a saúde mental é tão ou mais importante do que a física, né? Então, vamos nos cuidar, né? Para isso que tem montes de psicólogos, de psiquiatras. Hoje em dia, a gente já está falando de transtornos mentais com muito menos tabu. Isso é muito importante, porque tem gente que tem pavor de falar que tem depressão ou que tem um distúrbio de ansiedade por causa do trabalho, tem medo de ser demitido. E a gente tem que encarar isso de frente. A saúde mental é muito importante para ser deixada de lado. Muito obrigada, doutora Anaís. Arrasou! Amei! Eu amei o conselho final. Muito obrigada. Também, muito obrigada, viu? Volte mais vezes, tá? Por Venho favor. sim, é só falar. Combinado. Um beijo, gente. Até o próximo.